Sobre a universidade corporativa, eu vou voltar àquele dado do 81% de escassez de mão de obra qualificada no Brasil. Daí, cabe sim às empresas desenvolver os profissionais que elas querem ter, né? Porque também aí a mentalidade de protagonismo da empresa. Por que a empresa vai esperar vir do mercado um profissional pronto? E aí ela tem dificuldade em contratar a pessoa que ela quer, a pessoa que ela precisa para dar aquele resultado. Por que a empresa vai pegar uma pessoa ali da academia, vai jogar no mercado de trabalho e aquela pessoa não vai saber trabalhar e deixar ela só aprendendo a operação? Não funciona. Você tem que ter de novo aquele tripé do teórico, a relação com demais, inclusive com o mercado, e o terceiro, que é a pessoa aprender na prática. A universidade corporativa, ela vem dessa base do a pessoa aprender na prática. Algumas universidades corporativas funcionam bem porque são universidades corporativas que elas promovem projetos, tá? Tem bons benchmarks aí de universidades corporativas, escolas corporativas que elas promovem processos, inclusive começando desde a infância, tá? Você tem boas empresas investindo em escola ali desde a infância, desde a da adolescência, para que essas pessoas tenham uma visão de negócios, tenham um olhar ali para trabalhar, né? A educação funcionando porque ela se deve, que é a pessoa produzir no futuro. E só que você tem uma pesquisa da Gartner, né, que mostra o seguinte: apenas 12% das novas competências adquiridas em universidade corporativa são aplicadas após o investimento. 12%. 12%. 12% das novas competências. Por que tão competências. pouco, sabe? Vamos chegar nesse ponto. Mais um quarto dos executivos, que são level C, nesse mesmo estudo da Gartner, apontam que a escassez de mão de obra qualificada é o principal fator de risco para o futuro dos negócios. Você tem que ter mão de obra qualificada. Dentro daquela coisa das contratações, 83% dos gestores de RH, eles têm dificuldade de contratar as pessoas com as competências necessárias para as vagas. E 70% dos trabalhadores afirmam que eles não têm o nível de especialização necessário para desempenhar as próprias atividades. Isso é global, tá? Isso é uma pesquisa global. E aí, o que acontece quando a gente vai para a universidade corporativa? Primeiro que você tem que ter um investimento muito alto. A empresa tem que ter uma dedicação para não cair numa... Quando eu vou falar de universidade corporativa, mas eu vou falar de treinamento e desenvolvimento de uma forma mais ampla. A empresa não pode cair em 3 armadilhas. Primeira armadilha, que é o fator influencer, o fator like. Eu vou chamar o influenciador que tem mais like nessa área para dar uma palestra, e a gente vai considerar isso que um investimento em educação, e você paga uma cifra ali de 6 dígitos para um influenciador ir para um palco e falar 1 hora, meia hora, tal. A área de treinamento e desenvolvimento da empresa, a pessoa que contrata o treinamento e desenvolvimento da empresa, ela tem que ter consciência de uma coisa: cada formato e cada tempo dedicado, ele tem uma função. Uma palestra, ela tem a função de conscientização. Ela não é um aprendizado. Então, se você chamou um influenciador de uma área que seja eficiência operacional, usando aqui uma das dores que a gente sempre ataca, ou usando agora, né, um influenciador, um palestrante, aí que vai falar disso, de lifelong learning, treinamento e desenvolvimento. Você chamou esse palestrante vai falar ali durante 1 hora, para falar 2 horas e tudo mais. Ele ativou a consciência, as pessoas vão sair de lá aplaudindo, felizes, ganharam um livro, tudo mais. Isso é muito bom, correto? É positivo. Se engajou. Não significa que as pessoas aprenderam. Dia seguinte morreu. No dia seguinte, assim, tem os comentários, aquela coisa de uma semana, né? Pô, foi muito legal a palestra de tal, indica, pô, lá na empresa fez e tudo mais, mas você não aprendeu. O que é mais importante de tudo é você conseguir implementar na empresa uma cultura, né? Você imputar ali essa cultura do autoaprendizado, que essa área de treinamento e desenvolvimento, a universidade corporativa, ela seja um fomentador desse autoaprendizado, que as pessoas consigam utilizar, consigam aprender com os próprios colegas, consigam trazer o aprendizado, as pessoas aprendem ensinando. Então, se você desenvolveu alguma coisa, você desenvolveu em case, transforma em case. Isso, multiplique para a empresa, cria um sistema, cria um ecossistema, falando melhor, de aprendizado da empresa. A universidade corporativa está com essa leva dos infoprodutos, também se trouxe aí as plataformas, né, de AD, o Learning Machine System, LMS, o Experience, LEM, Learning Experience Machine, enfim, que nada mais são do que as plataformas que a pessoa entra lá, faz um curso e tudo mais. Aí as empresas colocam o critério de avaliação para saber se as pessoas estão fazendo os cursos. Meu caro, eu te digo de antemão, conversando com pessoas que estudam lifelong learning há muito tempo, olhando gente aí de alto calibre e que está montando universidades corporativas e estruturas de treinamento e desenvolvimento e de learning and development dentro das empresas, eu te digo de antemão, não é só você colocar uma plataforma e dizer para as pessoas que você investiu tanto
Vai e lá, que está lá. explica. Vai cair na mesma armadilha do 80% de escassez de mão de obra qualificada, os 12% ali de aproveitamento. As pessoas não vão aprender, as pessoas vão fazer porque tem que fazer, vão clicar no certificado, vão clicar para baixar o certificado, vão fazer com pressa, vão fazer fazendo outra coisa. A questão cultural de consciência de que a educação, o aprendizado depende primeiro de você, isso aí é a primeira responsabilidade. Assim, qual que é o papel da empresa? É conseguir dar um ambiente para que a pessoa aprenda e estimular essa questão, esse fator cultural de que as pessoas precisam ter o protagonismo, precisam elas ter a proatividade de aprender. É favorável a isso. O papel da pessoa é desenvolver essa consciência de que nada vai acontecer se ela não se motivar. Nada vai acontecer. A motivação abre pela porta de dentro. Nada vai acontecer se ela não fizer. Ela tem que ser proativa, ela tem que buscar o aprendizado, ela tem que buscar se desenvolver. Vou te fazer uma outra pergunta. Como que as gerações estão no mercado de trabalho agora? Como elas se relacionam com o seu autodesenvolvimento? A partir do momento que, de novo ali, a empresa ela cria um ambiente que é voltado à produtividade. Ela cria um ambiente que é voltado a respeitar as gerações, né? Não é que ninguém vá ficar só no operacional, não vou pegar uma pessoa de 50 anos porque ela não sabe mexer, não, assim, ela tem que interagir, ela tem que ver o melhor, o que ela pode entregar de melhor, o que o jovem pode entregar de melhor, por que uma área, né, a gente estava falando de universidade corporativa, porque em vez de se pensar numa estrutura de universidade corporativa, um learning machine que seja apenas uma plataforma que as pessoas vão lá fazer aula, você não cria programas que tragam soluções para os problemas que existem e para problemas que talvez a gente nem tenha percebido que existem, que estão relacionados ali à eficiência, né? Essa observação, o poder da observação, essa capacidade analítica de a gente olhar e falar, por que a gente faz isso assim até hoje, sendo que já existe uma solução digital que faz isso aqui, uma startup. Daí vem os programas de inovação, programa de startup, os programas de trainees que ajudam a trazer esse desenvolvimento, é sempre olhar para melhorar. Acabou a história do, eu tenho um negócio que ele funciona assim, assim, assado. Acabou, a gente está sempre em transformação. E as gerações, elas contribuem, né, essa vivência intergeracional, isso contribui para isso, cada um com suas características.